Então, nós vamos falar sobre o legado de fé. O legado de fé é algo muito tremendo, não é? Porque é algo precioso que nós temos em Deus e que nós queremos passar para a próxima geração, não é verdade? Então, o legado é algo muito precioso que nós podemos passar para os nossos pequeninos, não é? Aqui nós temos mães, temos avós, não é? Quem não tem filho, nós temos nosso legado para passar para os filhos espirituais, que são muitos que o Senhor vai nos dando, né? Mulheres que Deus vai dando para você, e que você vai passando esse legado de fé, aquilo que você recebeu de Deus, você vai passar para a próxima geração, ou para aquela pessoa que é querida, que você ganhou para Jesus, e que você quer que ela caminhe em Deus, assim como você caminha em Deus. Nós não podemos passar o legado de fé se nós não temos recebido esse legado de fé. Temos que ter tido a nossa própria experiência com Deus, caminhada com Deus na palavra, caminhada com Deus em oração, caminhada com Deus de temor, de graça, para poder passar. A gente só passa aquilo que nós temos. Como que eu vou passar algo? Vou passar um legado que é tão precioso, que é a nossa fé em Jesus, se nós não temos aquela experiência de Deus que arde como fogo no nosso coração? Nós não vamos conseguir passar. Se ela não tiver com a unção do Espírito Santo, então, ao passar, ela não vai ter aquela força de Deus para aquela outra pessoa receber e dar frutos e assim por diante. Então, isso que é o legado. Esta é a força do legado. Nós temos recebido o legado de Jesus para a nossa vida, não temos recebido? Recebemos todo o Evangelho de Jesus na nossa vida. Recebemos o amor de Jesus, a paz de Jesus, a fé de Jesus, a unção, tantas coisas maravilhosas na nossa vida, por causa do legado. Tá certo? E vamos ler aqui uma das cartas que Paulo escreveu para Timóteo. 2 cartas foram escritas para Timóteo, num momento bem difícil, que já era um momento em que Paulo já estava bem velho, estava próximo a ser decapitado, e ali então ele está falando com Timóteo, incentivando e encorajando Timóteo para continuar. Nesse momento, Timóteo já era um rapaz, já era um homem, não é? Então ele escreve essa carta para ele. Então vamos ler? Aqui em 2 Timóteo 1:5. Carlos está lá me ajudando. Então vamos lá. Então Paulo fala a Timóteo assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Então o apóstolo Paulo escreve aí lembrando, né? Fazendo Timóteo lembrar, quando ele era lá bem pequenininho, quando Lóide e Eunice conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. Nesse momento em que Paulo conhece a família de Lóide e Eunice, o Timóteo era bem pequenininho. Mas nesse momento, Lóide e Eunice se convertem a Jesus, recebe o poder do Evangelho transformador e começa então a passar esse legado para Timóteo. Ele bem pequenininho, ali, ensinando, atentando no coração de Timóteo aquilo que era muito precioso no Evangelho. E elas não perdiam tempo, não. O tempo todo ali ensinando a Timóteo. Ele foi crescendo assim, no Evangelho. Isso foi uma primeira viagem de Paulo, quando Paulo foi na cidade de Listra, que era a cidade de Lóide e Eunice, e ali então ele pregou o Evangelho, a Lóide e a Eunice se converteram, e ali foi a primeira viagem do apóstolo Paulo. Então, nessa viagem, elas foram muito tocadas pelo Evangelho.
E elas, então, com essa criança pequena, ela viu, então, que precisava passar o ensino do Evangelho para essa criança. E nós lemos ali em Provérbios 22, 6, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos ler novamente? Educa, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a missão de Lloyd e Eunice era o quê? Ensinar aquele pequeno Timóteo os caminhos do Senhor. Aqui todas nós temos essa missão de ensinar. Todas nós. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não consigo ensinar. Sim, consegue. Não é? Consegue por quê? Você tem a unção do Espírito Santo. E você pode ensinar. Porque você é uma ensinadora para passar o legado para as próximas gerações. E aquele que está mais perto de você, você tem essa responsabilidade de fazer isso, porque nós temos um bom exemplo aqui de Lloyd e Eunice. E o que mais lá na frente elas colheram como fruto na obra de Deus. Então essas mulheres se fortaleceram para ensinar ali o Timóteo, ensinando todas as coisas do reino de Deus para ele. Ele foi se tornando forte, amando a Deus, se fortalecendo em Deus, para ser usado nas mãos de Deus. Não é tremendo, irmãs? Quando a gente sente na nossa própria vida que nós somos o instrumento de Deus para passar aquilo que é do reino de Deus para as outras pessoas, ainda mais na nossa família, né? Você vê ali seus filhos, ou vê um sobrinho, ou vê alguém da família, ou uma amiga, alguém próximo a você, que você pode passar esse legado. E esse legado a gente tem condições de passar, porque nós tivemos essa experiência com Deus, e nós podemos passar esse legado para as vidas que têm o desejo de receber, né? Porque nem todos querem receber a preciosidade do legado espiritual, né? É como se ouvisse num lado de um ouvido e saísse do outro. Mas a pessoa que ela valoriza o ensino que ela está recebendo a respeito do reino de Deus, então ela cresce em Deus. E é isso que é o desejo do nosso coração. Eu lembro da minha mãe, já que faleceu há um tempo, e ela gostava muito dessa passagem. Ela colocou o nome da minha irmã de Eunice, porque ela gostava muito dessa passagem. E ela então colocou o nome da minha irmã de Eunice. E lembro também da minha sogra, Dona Amélia, que deixou um legado para os seus filhos. Teve 6 filhos, sozinha, mas uma mulher cheia do Espírito Santo, que tomou um passo de fé, de coragem, de sabedoria, e criou 6 filhos sozinha, mas ali, ensinando, orando, buscando a Deus o direcionamento e passando o legado para cada um dos seus filhos. Sofreu com muitas necessidades, mas o Senhor de tudo proveu, nada faltou, porque o Senhor viu que ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, não tinha medo, mas era uma mulher que cria em Deus, uma mulher corajosa, valente, né? Aqui tem a Rose, que é fruto, né, da Dona Amélia, tem o pastor Edmir, todos os irmãos são pastores envolvidos na liderança. Por quê? Uma mulher sozinha, que o marido foi embora, ela se sentiu totalmente sozinha, mas ela disse para ela mesma: eu não estou sozinha, o Senhor está comigo e eu vou passar o legado para cada um deles. Foi o que ela fez. Não perdeu um só. Não é, Roseli? Não perdeu. Todos são cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, porque uma só mulher, cheia de Deus, valente. Você imagina criar a criançada nos tempos de hoje, sozinha, e colher homens e mulheres cheias de Deus, não é?
Então, ali ela venceu toda aquela fase difícil que ela passou e conseguiu criá-los no temor do Senhor. Mas ela não perdia a oportunidade, não. Todo momento ela estava atenta na questão da oração, na questão do ensino, do caráter, de ensinar a Bíblia, de ser uma mulher de caráter, de ser um homem de caráter. Tudo isso ela foi fazendo para passar um legado. Foi firmezinha ali ensinando, com muita coragem, sem medo, sempre confiando no Senhor. Amém, queridas? Então, eu presenciei, porque quando eu comecei a namorar com o pastor, eu ainda convivi um tempo com ela, aprendi muito com ela, e o que destacava muito na vida da dona Amélia era a palavra oração. Era uma mulher de oração. Ela orava, buscava o Senhor. Ela era uma mulher cheia de temor de Deus. E isso eu recebi muito dela. Muito, muito mesmo. Fui muito abençoada. E ela venceu e passou a semente do Evangelho para todos os seus filhos. E realmente veio o fruto. Todos eles servindo a Deus. Amém, queridas? Então, nós não podemos desanimar, mas temos que confiar em Deus. E não termos medo. Muitas vezes, a mulher, ela quer passar o legado, mas muitas vezes ela não tem apoio do marido. Às vezes, ela tem um marido que não é cristão, ou tem um marido que é bem fraco na questão de ensino espiritual na família. Então, se ele não toma a posição de conduzir o ensino espiritual, o ensino para direcionar a casa espiritualmente, para servir a Deus e amar a Deus, colocar as rédeas, né, vamos dizer assim, então, a mulher, com sabedoria e graça, orando, buscando ao Senhor, ela então vai colocando aquilo que está fora do trilho, colocando no trilho. Não precisa ser rebelde, não precisa ser desobediente, não precisa ficar gritando, esperneando, mas se ela tiver sabedoria e graça, ela vai direcionando toda a família para Deus. Amém, queridas? Então, nós temos muitas histórias assim para contar, de mulheres que muitas vezes têm o esposo que não é cristão, e que ela abraça a causa, e os filhos são salvos, mesmo com o marido não cristão, e os filhos são salvos e seguem a Jesus. E tem mulher que tem um marido que é cristão, mas não tem firmeza, é bem largadinho nas questões espirituais, e acaba, então, perdendo todo o rumo, e os filhos ficam todos espalhados, um vai para cá, outro vai para lá na questão espiritual, e não se tem uma direção com firmeza. Porque muitas vezes a mulher fica com medo, né? Fala, mas eu que vou tomar direção aqui para direcionar espiritualmente, né? Se o meu marido não consegue direcionar, não. Ela vai com graça, com sabedoria e vai ensinando. Vai tomando as rédeas com graça e sabedoria e vai direcionando para as coisas de Deus. Amém, queridas? Então, a questão é, eu preciso passar o legado. Se não tem legado, vai perder tudo, vai se perder. Então, é algo muito sério passar o legado. Então, se você percebe que está muito solta a questão espiritual dentro de casa, filhos muito soltos, não se aprende a Bíblia, não se aprende os versículos, a história, né? A história do Evangelho, a Bíblia. A criança, ela precisa saber da história do povo de Deus, então você precisa trazer, né? Trazê-la mais para próximo da palavra de Deus para deixar o legado. Amém, queridas? Porque essa é uma responsabilidade quando nós queremos deixar um legado. E assim, Lloyd e Eunice, elas não perderam o foco. Ele foi crescendo e elas com esse foco, juntas, avó e mãe. Coisa linda, né? Essa unidade entre avó
e mãe. É muito importante também, né? Esse respeito com a pessoa que tem experiência na vida cristã, que tem muito a nos ensinar, não é? Por causa da experiência na vida cristã. Essa junção da pessoa que tem mais idade, madura, e a pessoa que é mais nova na fé cristã, ou às vezes mais nova em idade, mas que respeita, né? Respeita o ensino das mais velhas, e é isso que a Bíblia ensina, respeitando as mais velhas, né? Como mães, as mais novas como filhas, e assim, unidas para passar esse legado que é muito importante. Amém? Isso aconteceu na vida dessas duas mulheres. Então, nós precisamos ter esse foco. Eu tenho esse grande tesouro no meu coração, e eu não vou deixar esse tesouro se perder, não vou deixar ficar só comigo, mas eu vou passar para essa próxima geração, vou passar esse legado, e vou passando. Isso se explica, é o ensino. É muito importante o ensino. E quando a pessoa ela dá liberdade para ser ensinada, o que acontece com ela? Ela cresce. Ela cresce. E ela, então, vai fazer isso com outro. E ela vai fazer com outro. E o que ela passou legado vai passar para o outro. E o evangelho, então, ele vai se expandindo e vai crescendo. Glória a Deus. Eu também me lembro da história de Susana Wesley, no ano de 1669. Talvez você já ouviu falar de Charles Wesley, John Wesley. O pastor já, algumas vezes, ele já comentou aqui sobre esses dois filhos de Susana Wesley. E ela teve 19 filhos. Você gostaria de ter 19 filhos? Hoje é 2. Você imagina? Mas essa mulher era cheia de Deus, cheia da unção de Deus, e ela tinha muito trabalho para fazer, muito. Imagina você aí, imagina por um instante você, mãe de 19 filhos, imagina, né? Com 2 você não dá conta, com 1 você não dá conta, mas ela dava conta. Por quê? Ela deu valor aqui para o joelhinho, né, os joelhos que se dobram. E ela orava pelos seus 19 filhos. E ela foi uma mulher que teve um marido que deu muito trabalho para ela. E ela teve que fazer isso praticamente sozinha. E você vê, o Charles Wesley, tem muitos hinos no cantor cristão, que muitos foram escritos por Charles Wesley. John Wesley, ele entra na história da igreja metodista, né? Então, foi fruto o quê? De uma mãe dedicada, trabalhadora, né? E você sabe que quando ela ia orar, ela fez um combinado com a filharada. Ela combinou assim: quando eu estiver com o avental enrolado na minha cabeça, é porque eu estou orando. Então, esse momento da minha oração, eu quero muito respeito. Então, quando eles passavam no quarto e via a mãe com o avental enrolado na cabeça, eles já sabiam que ela estava lá orando. Então, joelhos no chão, filhos em pé. Então, a mãe, ela tem que ser o quê? Uma mãe de oração. A oração tem que estar na nossa lista todos os dias, porque o mundo é mau. O mundo quer roubar o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos. E isso nós não podemos deixar acontecer. Então, nós temos esse exemplo, né, de Susana Wesley. Esse foi o legado que ela deixou. E ela, então, ganhou muitos frutos, teve os frutos dos seus filhos. E é isso que nós queremos ter, os frutos dos nossos filhos, vendo o resultado do nosso trabalho em Deus. Amém, queridas? Então, nós precisamos passar esse legado. E esse legado dá trabalho. Dá trabalho porque nós temos que orar, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que nos informar, nós temos que investir naqueles que nós vamos passar o legado.
Então nós temos um preço a pagar, não é? Talvez você está pensando aí, e quanto preço eu já tenho pagado, né? E na verdade, quando a gente paga o preço, a gente depois recebe os frutos, com certeza. Muitas vezes, a pessoa pensa assim, eu investi tanto para passar o legado, mas até hoje eu não vi o resultado, eu não vi fruto. Mas você sabe de uma coisa, você vai no caminho, ensinando, orando, e você verá o fruto, em nome de Jesus. Você verá, mas você não deve desanimar. Você deve crer que aquilo que você ensina da palavra de Deus, aquilo que você trabalha para produzir um bom caráter, no seu filho, na sua filha, em alguém que você está investindo, um filho espiritual, numa filha espiritual, você vai ter esse resultado em Deus. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas o que nós precisamos de coração é investir, é orar, crer em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, aí, quando Paulo já faz a sua segunda viagem, não é? Aqui, então, ele encoraja a Timóteo para ele continuar firme, para ele não desanimar, mas ele vencer a cada dia. Mas ele podia vencer por quê? Porque ele era um homem já maduro, porque a avó e a mãe produziu nele um ensino muito forte a respeito do evangelho do reino. Então ele conseguiu ser firme e ser aquele que acompanhou praticamente Paulo nas viagens missionárias. E Deus honrou essas duas mulheres, porque na verdade o fruto foi colhido na vida de Timóteo. Glória a Deus, irmãs. E Deus é tão maravilhoso que Ele pode então fazer isso na nossa vida. Aqui em Salmos 71, 17, 18, é Davi falando. Davi também, ele recebeu muito ensino do seu pai, da sua mãe. E você sabe de toda a história de Davi. Então, por detrás de um homem espiritual, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, é porque alguém investiu, alguém orou. Então, se nós fizermos isso, nós vamos colher os frutos em nome de Jesus. Davi então diz: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. Glória a Deus. Então, mesmo lá, sendo velhinho, que você investiu, que você passou o legado, você tem um coração firme em Deus e alegre em Deus, porque alguém investiu na sua vida. Você está aqui hoje porque alguém investiu em você. Porque alguém passou o legado para você. Então você também, no poder de Deus, orando, buscando a Deus, você pode passar esse legado e não desanimar em nome de Jesus. Então eu te pergunto, qual é o legado que nós vamos deixar? É o legado do reino de Deus, ensinando a palavra de Deus, ensinando a respeito do reino, para que as vidas que estão ao nosso alcance possam crescer em Deus, amar a Deus, servir a Deus. Então, se eu tenho desleixado, se eu tenho deixado o desânimo tomar, eu tenho que me levantar em Deus e orar e buscar a Deus e ser um exemplo como essas mulheres foram, Lloyd e Eunice, que depositaram na vida de Timóteo, e depois Timóteo foi aquele que acompanhou a Paulo nas viagens missionárias, e foi um homem de Deus. E quando Paulo, então, já na sua morte, ele então passa esse legado a Timóteo, para continuar a pregar o evangelho das boas novas. Isso é maravilhoso, irmãs. E isso também Deus quer de cada uma de nós. Vamos ficar em pé por um instante.
e nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, nós queremos passar esse legado em nome de Jesus. Amém? Assim como Lloyd, assim como Eunice, eu também quero, Senhor, com a vida cheia do Espírito Santo, com a vida cheia da oração de Deus na minha vida, eu posso passar esse legado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, nesta noite, Senhor. Colocamos, Pai, para dizer que nós precisamos do Senhor. Pai Santo, venha nos fortalecer, venha nos animar em fé, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos, Pai, da unção do Teu Espírito Santo. Nós temos, Pai, nas nossas mãos, Pai querido, a responsabilidade dos nossos pequeninos, dos nossos filhos, filhos naturais, filhos espirituais, onde nós vamos passar, Senhor, esse legado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, toma a vida de cada mulher que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha animar, que o Senhor venha fortalecer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Levantar, Senhor, os braços cansados. Levantar, Senhor, no poder do nome de Jesus. Nesse momento, se você vai levantar os seus braços em fé e vai dizer: Senhor, eu recebo a força que vem dos céus, para que eu possa continuar a compartilhar, a ensinar aquilo que eu recebi do Senhor, para passar para as novas gerações, aquilo que eu tenho que recebido do Senhor. Em nome de Jesus, venha a unção do Senhor sobre a minha vida, para que eu possa ensinar no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.